Como todos já prevíamos, com a decisão vergonhosa do STF sobre o Caixa 2, que apunhalou a Lava Jato, os criminosos do colarinho branco já começam a enviar aos tribunais superiores pedidos de anulação de condenações anteriores. É o caso do ex-presidente Lula, que através de seus advogados vai pedir ao STJ que o caso do Triplex seja anulado. Tá aí o resultado da criticadíssima votação da Suprema Corte, que decidiu mexer no que estava funcionando e agora poderá nos fazer presenciar anos de trabalho da Lava Jato sendo jogados no lixo. Apesar de tudo o que está acontecendo e da revolta popular, olha só o que rola nos bastidores do Senado Federal. Alguns senadores que apoiam a CPI Lava Toga, proposta por Alessandro Vieira, falam em trocá-la pelo impeachment de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses senadores veem a medida como uma forma de compensação. Um dos principais articuladores da criação da comissão diz que o impeachment de Gilmar acalmaria os ânimos na casa. O impedimento do magistrado seria menos estridente que uma CPI sobre os tribunais superiores como um todo, diminuindo a crise institucional instalada no Congresso. Caros senadores, em qual realidade vocês vivem? Não pode ser a mesma que a nossa. Por que é que não fazem a coisa direito? É óbvio que os desmandos nas altas cortes do país não se resumem somente a Gilmar Mendes. Tomar essa atitude seria o mesmo que prender somente o Lula e pensar que o problema da corrupção estaria resolvido. Quanto amadorismo, quanto à falta de competência, escutem o autor da proposta e trabalhem direito. Primeiro que a história vai registrar a postura de cada senador e de cada senadora. A forma como se posicionam nessa situação vai ficar registrada na história, porque há muito tempo não tínhamos uma chance de fazer uma mudança tão importante. E quero comunicar um desejo: que as urnas mais adiante cobrem essa fatura. Porque aqueles que se elegeram prometendo coragem e renovação e que no primeiro momento entregam para a sociedade covardia e traição têm que pagar esse preço. Eu não tenho a menor dúvida que o cidadão está acompanhando. Nós vamos em frente, vamos à luta, o Brasil merece uma mudança de verdade e eu tenho certeza que aqui, nesse Senado, temos condições de fazer essa entrega. A briga é dura, mas o lado do bem está se fortalecendo. O teor de uma nota oficial divulgada pela Associação Nacional dos Procuradores da República e o corajoso discurso do senador Alessandro Vieira nos enchem de esperança. A Lava Toga vai se tornar realidade e irá ser fundamental para a oxigenação do Supremo Tribunal Federal, pois só um judiciário decente poderá ser garantidor de uma verdadeira democracia. O jurista Modesto Carvalhosa destacou alguns pontos mais importantes da nota dos procuradores. Ao longo dos últimos anos, Gilmar Mendes tem se utilizado de sua posição para uma prática rotineira de caluniar, difamar e injuriar os próprios colegas de toga, integrantes do Ministério Público e qualquer outra voz da sociedade que se coloque contrária aos seus interesses. A ANPR repudia e espera que comentários com a gravidade e a irresponsabilidade dos ouvidos na sessão do STF sejam abolidos por autoridades públicas e, principalmente, que o trabalho de integrantes do Ministério Público e a instituição Ministério Público sejam respeitados, sem tentativas de cerceamento. Em relação ao inquérito aberto pelo presidente Dias Toffoli, anunciado na sessão do STF, cabe ressaltar que é prerrogativa também de integrantes do Ministério Público o direito fundamental da liberdade de expressão, conforme prevê o artigo 5º, incisos 4 e 9 da nossa Constituição. O inquérito determinado, assim, para além de contrariar a Constituição, coloca em xeque a isenção e a imparcialidade do Poder Judiciário e produzirá elementos nulos em qualquer processo. Tal inquérito também foi instaurado de forma heterodoxa, não tem objeto específico e houve a designação específica para outro ministro, sem regular distribuição. Como o inquérito não tem fato determinado a ser investigado, está aberta a possibilidade de que qualquer parlamentar, jornalista ou cidadão em geral possa responder criminalmente por uma crítica feita a um ato do Supremo Tribunal Federal. Ele não pode prosperar. A Operação Lava Jato é a maior investigação contra a corrupção da história e a atuação da Força Tarefa fundamenta-se em trabalho sério e isento.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prometeu ao senador Alessandro Vieira, autor do pedido da CPI Lava Toga, que o requerimento da medida será lido hoje, terça-feira, no plenário do Senado. Após a leitura do requerimento, os partidos indicarão membros para compor a comissão, que deverá analisar a proposta. Diante de tantas afrontas à sociedade brasileira, uma investigação rigorosa nos integrantes da alta cúpula do judiciário brasileiro é uma questão de sobrevivência da própria justiça e, consequentemente, da democracia. Rapidinhas. Quem está em uma enrascada é o Picolé de Chuchu, que foi candidato à presidência da República na última eleição. O promotor de justiça Ricardo Manuel Castro moveu a ação de improbidade administrativa contra o tucano Geraldo Alckmin. O ex-governador de São Paulo é acusado de ter desviado 3 bilhões de reais do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, para cobrir rombo financeiro do SPPrev, Sistema Previdenciário Estadual, destinado a servidores do Estado em 2018. O Ministério Público pede que o tucano e o ex-secretário da Fazenda, Elcio Tokeshi, também no polo passivo da ação, devolvam aos cofres públicos o mesmo valor que teria sido alocado indevidamente. O promotor também pediu à Justiça o bloqueio de bens de Alckmin, Tokeshi e da SPPrev, até o valor de 9,1 milhões de reais, a restituição dos 3 bilhões que teriam sido desviados e a condenação do tucano e do ex-secretário à perda de cargo público e à suspensão dos direitos políticos. Falando em tucano, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, o principal operador financeiro do PSDB, teria se rendido aos pedidos da família e decidido fazer a sua delação premiada. Fato preponderante para a decisão teria sido o avanço das investigações sobre sua filha Priscila. Nota divulgada por Lauro Jardim confirma que Paulo Preto estaria negociando um advogado para representá-lo nas negociações com o Ministério Público. Lauro Jardim diz que se a delação for fechada, fará um verdadeiro strike no PSDB. O ninho tucano está em pânico, mas também tem muito meliante que usa toga preta apavorado com essa delação. Antes que março termine, o presidente Jair Bolsonaro, que esteve nos Estados Unidos e no Chile nos últimos dias, ainda tem pela frente uma viagem a Israel, onde desembarca no próximo domingo. A intensa agenda internacional cumprida ao longo deste mês reuniu em um curto intervalo destinos que já haviam sendo sinalizados desde a campanha eleitoral como prioritários para o governo. Em Israel, Bolsonaro retribuirá a presença do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em sua posse, mas principalmente buscará negociar ao lado do chanceler brasileiro Ernesto Araújo ampliação de trocas na área comercial, em ciência e tecnologia e na cooperação em segurança pública e defesa. A página virou para a Lava Jato de São Paulo. Após mais de um ano entre idas e vindas em ações relacionadas a Paulo Preto, o foco da força-tarefa será avançar em casos que envolvem outros agentes públicos e políticos. Entre as apurações que devem ser concluídas nos próximos meses estão as que envolvem repasses de propinas nas obras do metrô de São Paulo e pagamentos aparentes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em mais um flanco, a Procuradoria também avança nas apurações a respeito de pagamentos da empreiteira a um dos filhos e a um irmão do ex-presidente Lula. O filho, Luiz Cláudio, e o próprio Lula já foram indiciados pela Polícia Federal sob suspeita dos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influência por pagamentos para a empresa de marketing esportivo Touchdown. De acordo com a Polícia Federal, a agência, que pertence a Luiz Cláudio, recebeu mais de 10 milhões de reais de grandes patrocinadores, embora tivesse capital social de R$1.000. A outra investigação que envolve Lula diz respeito ao pagamento de uma mesada da Odebrecht a José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do ex-presidente. Segundo um delator, o próprio Lula fez esse pedido. Durante sua viagem ao Chile, o presidente Jair Bolsonaro esteve reunido com diversos líderes sul-americanos. Em um encontro com jornalistas, Bolsonaro foi certeiro e comentou que o Brasil aguarda ansioso pela aprovação do pacote